O programa de hoje, por mim, não teria edição, não teria limite de tempo e nem teria nenhum outro elemento para atrapalhar. Seria tentar convencer você durante pelo menos uns 35 minutos. Eu esperei muito por esse dia. Fala aí, moçada, beleza? Mais um Polêmicas na área... Polêmicas vazias. Mais um Polêmicas vazias na área e agora eu não me arrisco mais nem a falar a contagem porque eu já tô perdendo os números. Eu só tenho muito a agradecer pelo enorme número de views. A gente já passou aí de 500 mil visualizações somando todos os vídeos. A gente já passou aí dos 20 mil likes, 7 mil comentários. Se você somar tudo, esse número eu não entendo bem, mas me passaram e eu tô jogando pra frente. A gente tem já 2 milhões de minutos assistidos. Seja lá o que isso significa, acho que é bom. Não é bom, né, esse número? E o tema de hoje, ele foi muito pedido desde o primeiro Polêmicas Vazias. Hoje a gente vai de futebol antigo contra o futebol moderno. Afinal, tem diferença? Qual é o melhor? Você já parou pra pensar sobre outros esportes, ícones de outros esportes? E aí você vai ver Usain Bolt, Michael Phelps, Roger Federer e Djokovic, Anderson Silva e John Jones, Peyton Manning e Tom Brady, o time do Golden State Warriors. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que todo esporte evolui, que a nossa geração tem visto em vários esportes os melhores e não necessariamente os maiores, mas tecnicamente caras que mudaram a sua modalidade e que são muito acima da média do que tinha 3, 4, 5 décadas. Mas só no futebol que a gente tem esse saudosismo, esse romantismo, esse apego que não nos permite olhar para frente sem que a gente precise fazer sempre comparações com o passado e normalmente comparações que o passado ganha. É como se houvesse um fenômeno natural, parasse de produzir talentos só no futebol. Todos os outros esportes continuaram evoluindo e apresentando nomes que hoje estão no Hall da Fama e que são comparados sem nenhum milindre aos melhores do passado. Tem uma frase que você escuta muito, você já ouviu, você já falou, hoje virou meio que piada pronta, né? Não existe mais bobo no futebol. Quer dizer que outras escolas, outras equipes, outros países, outros clubes que não jogavam bem ou que não entendiam o jogo, hoje passam a entender. Não é que quem era bom piorou, é que quem era ruim melhorou. E isso é bom. A gente viu recentemente Portugal ganhar o maior título da sua história. Em 2015 e 2016, o Chile ganhou os seus 2 únicos títulos e os 2, obviamente, mais importantes da história do país. País de Gales fez uma campanha espetacular na Eurocopa. A Islândia, a mesma coisa. O Leicester foi campeão inglês. Isso quer dizer que o jogo vai andando pra frente. E muita gente começa a acompanhar essa evolução e começa a chegar perto de quem antes se achava o dono do talento. Era como se saber jogar futebol fosse um monopólio e só alguns tinham esse conhecimento. Em momento nenhum aqui nós vamos desvalorizar os nomes que passaram, porque o futebol de hoje só existe por causa desses caras do passado. E quando eu falo nesses nomes aí, eu tô falando de muita gente grande, cada um com a sua contribuição. Por exemplo, Didi, Newton Santos, Garrincha, Di Stéfano, Pelé, Puskás, Cruyff, todos de alguma forma foram revolucionários e contribuíram para a evolução do jogo. Cada um trouxe um elemento que fez o jogo diferente e um jogo melhor. Se você parar, por exemplo, para ver o Newton Santos, ele foi um cara que revolucionou a lateral esquerda, mesmo sendo destro. A partir dele, os laterais começaram a jogar de outra forma. O Garrincha, do mesmo jeito, ele revolucionou a ponta direita. Do jeito dele, ele fez o jogo ir para outro patamar. Di Stéfano, Puskás faziam do meio e do ataque algo muito mais poderoso, com enorme poder de finalização, com troca de posição. O Cruyff nem se fala. Ele trouxe para o futebol a leitura tática absolutamente revolucionária para sua época. E o Pelé, que a gente trata como o baluarte do futebol arte, como o representante do nosso melhor futebol, muita gente se esquece que, a partir dele, passou-se a jogar um outro futebol, melhor do que tinha antes. E esse futebol jogado pelo Pelé, que tinha arte e tinha talento, tinha muito de explosão física, de atlético no jogo. E a partir dele, é como se o Pelé tivesse dito: acabou a brincadeira. A partir de mim, são jogadores de futebol e não mais jogadores de bola. Ou seja, depois do Pelé, o futebol vira fundamentalmente um esporte, que é bom lembrar, antes do Pelé, tinham os melhores jogadores de futebol do mundo. A partir do Pelé, criou-se um outro grau de comparação. E isso continua acontecendo, só que parece que é pecado quando você fala que o futebol de hoje pode, de alguma forma, ser melhor que o futebol de ontem. Nós vivemos num ambiente extremamente conservador, né, que é o futebol. E ele não é conservador só hoje, não. Sempre foi. Basta você ver, e quantas vezes você não já deve ter lido aí na internet, a carimbinho, ou
uma hashtag falando ódio eterno ao futebol moderno, ou então morte ao futebol moderno, ou então fim do futebol moderno, o que é uma tremenda bobagem. O jornalista pernambucano Irlan Simões, ele tem um texto muito legal, tá aí na internet, é fácil de achar. Então, o Irlan Simões, ele fala que esse mesmo conservadorismo que hoje a gente continua tendo, só que de outras formas, lá atrás ele já quis, por exemplo, impedir a entrada de negro no futebol, a entrada das classes mais pobres nos clubes, a profissionalização do jogo, achando que o jogador não tinha que jogar por dinheiro. Era o tal ódio ao futebol moderno, só que há 70 anos atrás. Esse ódio ao futebol moderno, ou esse tratado, ou esse grito de liberdade, foi dado lá nos anos 90 por um torcedor da Roma. E logo depois estavam havendo mudanças importantes no futebol italiano do ponto de vista do tratamento com o torcedor. E aí muitos ultras ou torcedores organizados europeus endossaram esse documento. E esse é o documento que muita gente hoje, sem saber nem do que se trata, defende a bandeira do ódio ao futebol moderno. É o futebol moderno que proporciona para você vários espetáculos. É o futebol moderno, por exemplo, que transformou a Premier League na liga mais valiosa do mundo. É o futebol moderno que transformou, por exemplo, a Liga dos Campeões no torneio de clubes mais importantes do futebol. É o futebol moderno que fez hoje a Copa do Mundo um torneio muito maior e muito melhor e mais bem organizado do que já foi um dia. É o futebol moderno que você tanto reclama, que permite hoje o surgimento do sócio-torcedor, de uma relação muito mais útil entre torcedor e clube. Então, para com essa bobagem de ódio ao futebol moderno. Tem muita coisa boa que ficou no passado, mas tem muita coisa do passado que era ruim e melhorou, graças ao futebol moderno. Futebol antigo, ele era jogado num outro ritmo, ele era jogado de uma outra forma e a leitura do jogo era completamente diferente, né? O preenchimento de espaço, obedecer função, obedecer posição, conceitos que hoje a gente discute que há muito tempo eles nem existiam. E obviamente que a coisa foi caminhando, evoluindo e hoje chegou nesses duelos táticos que a gente tem por aí. Que muitos desses treinadores beberam de fontes lá do passado, é verdade. Pegavam coisas que técnico dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80 faziam e aprimoraram. Mas é assim em todos os esportes. O cara fala, hoje o futebol é muita correria, é muito preparo físico. A seleção de 70 ganhou a Copa do Mundo, óbvio, por um talento absurdo de um grupo que reunia ao mesmo tempo vários camisas 10 dos seus times. Você tinha numa mesma escalação Gerson, Rivelino, Pelé, Tostão, Jairzinho, fora Carlos Alberto, Clodoaldo, enfim, um time espetacular. Mas esse time não ganhou só no talento. Aquela seleção brasileira de 70 revolucionou a preparação física. Tanto que várias partidas daquela seleção de 70 foram decididas, o Brasil abriu vantagem ou virou os seus jogos no segundo tempo, quando o adversário pregava e o Brasil engolia. Então hoje você fala que o futebol é só correria de uma forma depreciativa, que o preparo físico se sobressaiu e esquece que a nossa melhor seleção ganhou a Copa do Mundo muito graças ao preparo físico. É muito comum você ouvir o cara falar, mas o futebol hoje o cara só corre, o futebol hoje o cara é mais atleta do que jogador, mas porra, o futebol é um esporte. Se fosse só talento, era brincadeira. E hoje você tem talento e a preparação. Em alguns momentos a preparação vai ser mais importante, vai, como ela é em qualquer esporte. O Usain Bolt, talentosíssimo. Se ele não tiver a preparação e errar a mecânica de um movimento, ele perde. Phelps, a mesma coisa, nascido para nadar. Se ele errar o movimento ou se ele não tiver bem preparado, perde. Mike Tyson foi um dos maiores boxeadores da história. Quando ele perdeu a sua primeira luta, o Buster Douglas, salvo engano, ele mesmo confessou, passou a semana toda na esbórnia, bebendo, dormindo tarde, não se preparou. Resultado, perdeu para um cara infinitamente inferior a ele. Jogadores dos anos 70 e 80, eles corriam ali em média 7 a 8 quilômetros. Os caras hoje, na mesma posição, correm 11, 12, 13 quilômetros. O Atlético de Madrid, na última final de Liga dos Campeões, por exemplo, contra o Real Madrid, correu no primeiro tempo 70 quilômetros. Todos os jogadores somados, ou seja, dá mais ou menos aí 6 quilômetros e pouquinho por jogador. Só no primeiro tempo. Você tinha nos anos 70 ou nos anos 80, os caras corriam mais ou menos ali 12 quilômetros por hora, 13 em alguns momentos. Hoje, você pega os principais velocistas, que continuam sendo habilidosos e inteligentes, os caras chegam a sprint de 33, 35, 37 km por hora. E aí eu tô falando de caras como Bale, Cristiano Ronaldo, Aubameyang, Walcott, Valência, jogadores que precisam pensar muito mais rápido, executar muito mais rápido e correr muito mais, porque os marcadores também estão correndo muito mais. Então o cara tá no encalço o tempo todo. Os jogadores de antigamente, eles são protegidos pelo que nós não vimos. A gente vê, obviamente, melhor momento, um ou outro erro. Experimenta fazer um exercício. Você pega, coloca no YouTube Pelé versus Uruguai
1970. Você vai ter nesse vídeo só os lances do Pelé contra o Uruguai em 70. Por que eu escolhi esse jogo? Porque é um jogo emblemático na carreira do Pelé, né? Que tem dois dos lances mais espetaculares da história das Copas, lances de genialidade do Pelé, e foi um jogo em que ele jogou muito, mas foi um jogo que ele errou demais. Só que quantas vezes você viu essas imagens? Dele indo pra cima do jogador, tropeçando e caindo, errando a inversão de jogo, lances simples. E o que eu quero dizer com isso? É que as lendas, os mitos, também erravam. Quem passou também cometeu erros. Só reforçando, isso eu vou ter que bater várias vezes. Eu não estou diminuindo ninguém que já passou. O que eu estou tentando desmistificar é que parou-se de produzir bons jogadores. Não tem como. Você procura aí a seleção dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Seleção do mundo. Hoje, você já consegue ver ali um Zidane, um Messi. Tem algumas seleções, e recentemente, acho que é o World Football, elegeu a sua seleção e colocou o Cafu, por exemplo. Mas até um tempo desse, e a maioria das seleções ainda para no Maradona, o que é um absurdo. Normalmente, a seleção de todos os tempos é Yashin, Carlos Alberto, Bob Moore, Baresi e Maldini, Beckenbauer, Cruyff, Di Stefano e Maradona, Pelé e Puskás. Ou seja, a história do futebol acha que dos anos 90 pra cá não se produziu nenhum jogador para entrar no hall dos melhores jogadores de todos os tempos. O que, convenhamos, é um absurdo. Até porque dos anos 90 pra cá você teve Romário, Ronaldo, Zidane, agora Messi, Cristiano Ronaldo. O que eu quero dizer é, você não tem como ignorar aí quase 30 anos de evolução achando que nesses 30 anos não apareceu ninguém que preste. Quantas vezes você já ouviu, poxa, hoje ninguém lança mais, né? Aqueles lançamentos de 40 metros acabaram. Como era bom o futebol de antigamente, como era bom ver o Gerson dar lançamentos longos que só ele sabia fazer. Procure, por exemplo, por Gerson Skills, ou habilidades do Gerson, né? Traduzindo. Aí você vai ter esse vídeo aqui com momentos do Gerson. Você vê que ele para, pensa e lança. Acerta. Para, pensa e lança. Mas nada demais, ele tem ali ninguém ao redor para o marcar e ele consegue executar o passe com perfeição. Agora você experimenta colocar aí Iniesta Skills, ou habilidades, lançamentos do Iniesta. Você vai ver vários passes longos, inversão de 30 metros, de 40 metros do Iniesta, com muito menos espaço para pensar, com muito mais gente ao redor e ele precisando ocupar um lugar do campo do outro lado de forma muito mais rápida. E aí você acha que não tem mais lançamento de qualidade, e eu vou além. Coloca aí Boateng Long Passes, ou os passes longos do Boateng. Aí você vai ver um zagueiro do Bayern de Munique acertando passes até mais longos, de 60, 65 metros, quase de área a área. Ele fez isso várias vezes na Alemanha, fez isso várias vezes jogando pelo Bayern de Munique. Passes espetaculares, onde ele saía de uma ponta a outra, colocando o Miller na cara do gol, Robben na cara do gol, Ribéry na cara do gol, invertendo bola para Douglas Costa. Fazia isso várias vezes, mas ninguém fala o Boateng era o canhotinho de ouro, ou era o perna direita de ouro. Outra coisa que não acabou foi o drible. Pelo contrário, hoje nós temos mais dribladores, melhores dribladores, um repertório muito maior. Quem é considerado aí o ícone do drible? Todo mundo vai pensar quase a mesma pessoa, Garrincha. Aí você vai ver os lances do Garrincha. E repito, o Garrincha está no lugar dele, merece todo o crédito do mundo, ganhou uma Copa quase sozinho e é, sim, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Mas veja o repertório do Garrincha, veja que há uma limitação do ponto de vista do que ele vai fazer. Ele executava e normalmente sempre acertava. Mas você falar que esse jogador é o maior ou o melhor driblador de todos os tempos, é você ignorar, por exemplo, que na época dele alguns movimentos sequer existiam. Ou seja, o Garrincha, ele não pedalava. E não é que ele não pedalava porque ele não sabia. Ele não pedalava porque aquele movimento não existia. Nos anos 50 e nos anos 70, ninguém pedalava porque não existia esse movimento. O elástico, que depois foi popularizado pelo Rivellino, era um movimento que não existia. Então você não tinha como cobrar do Garrincha que ele desse um elástico, que ele poderia até ter talento para isso, e acho que tinha. Mas o movimento não existia. Então ele não tinha como fazer. Então comparar uma sequência de dribles do Garrincha, por exemplo, com uma sequência de dribles do Ronaldinho Gaúcho, ou do Cristiano, ou de vários outros, se você botar os melhores dribles da história, você vai ver vários dribles com um repertório criativo muito maior que o do Garrincha. A diferença é, o Garrincha usou o que ele tinha de uma forma extremamente eficaz e fez com aquilo que ele tinha uma carreira de sucesso. Isso é uma discussão. O maior, o lugar dele na história é intocável. Eu estou falando do ponto de vista técnico. Tecnicamente, os dribles, eles evoluíram, porque o repertório é muito maior. É mais gente jogando, é mais gente testando, é mais gente experimentando. Agora, lógico, o Garrincha foi um cara que, por causa dele, muitos surgiram e muitos se deram bem inspirados no que fez o Garrincha. Isso não dá para discutir. O que eu quero dizer é que as gerações
gerações, elas têm o direito de ter os seus ídolos e que esses ídolos ou as suas referências, elas não sejam impostas. Por exemplo, um torcedor do Vasco de 25, 26 anos ou até menos, se você perguntar pra ele e falar qual é o seu maior ídolo e o cara respondeu Roberto Dinamite, tem alguma coisa errada. E aí, pra ficar bem claro, o Roberto Dinamite, como figura do Vasco, esse torcedor, que óbvio conhece a história do clube, vai respeitar. Mas esse cara viu o Juninho, ele viu o Edmundo, ele viu o Romário, ele viveu outras histórias. E a geração dele tem o direito de ter outras referências. Um torcedor santista da mesma faixa etária. O cara é perguntado, quem é o seu maior ídolo? O cara vai se sentir quase que obrigado a responder que é o Pelé. Mas não precisa ser o Pelé. O cara, nessa faixa etária, viu com a camisa do Santos Robinho e Neymar, por exemplo, que deram alegrias que a geração dele não tinha tido. O garoto que viu o Robinho campeão, ele nunca tinha visto o Santos campeão. E vários outros santistas não tinham visto, por exemplo, o Santos campeão da Libertadores, algo que veio com a geração do Neymar. O Pelé não é o melhor jogador que ele viu no Santos, porque ele não viu o Pelé, ele viu o Robinho e ele viu o Neymar. Aí ele pode escolher entre os dois, ele pode dizer que foi o Ganso, ele pode dizer que foi o Diego. O Brasil já teve craques mais brilhantes ao mesmo tempo, mas esses craques não pararam. Tanto que em vários outros países eles estão sendo produzidos. A Espanha teve recentemente a melhor geração da sua história. A Bélgica teve recentemente a melhor geração da sua história. A Alemanha foi campeã do mundo, talvez com as exibições mais convincentes da sua história. E olha que é uma história vencedora. Nunca mais aceite numa mesa de conversa o cara falar, não, fulano aqui não dá pra discutir. Esse aqui é o melhor e ponto. Não, discuta, argumente, traga números, mostre, pergunte por quê. Chegou a hora do nosso Opiniões que você não tem o direito de ter. E o Opiniões de hoje tem a ver com essa evolução. Uma opinião que vários jornais têm, vários avós, pais e jornalistas antigos também têm, que é Yashin é o maior goleiro da história. Esse é um dos maiores absurdos que se pode dizer, porque a posição de goleiro é a posição que mais evoluiu no futebol. Tanto que sofreu mudança de regra, mudança de estatura, mudança de velocidade, mudança de treinamento. Você não tem como achar que o melhor goleiro da história do futebol está nos anos 50. Não há a menor condição de, tecnicamente, isso se sustentar. Basta você ver lances do Yashin e você vai ver a forma como ele se mexe, a forma como ele sai, técnica de agachamento, assim, tudo precário, mas ele foi um cara revolucionário para a posição. Na época, no recorte do tempo onde o Yashin jogou, não dá para discutir. Ele era o melhor. Só que aí você compara com esses treinamentos aqui. Olha a forma como os caras treinam. Hoje se treina, inclusive, chutando bola no chão em tapete de borracha para simular a velocidade da bola na chuva. Você treina com raquete de tênis para o cara aprimorar os reflexos. Você treina quase que com o olho vendado para aumentar o seu tempo de reação. Hoje, os goleiros têm envergadura maior, são muito mais fortes, precisam jogar com os pés, então não dá para você achar, tecnicamente, um goleiro dos anos 50 é melhor que um goleiro de hoje. Então é isso, terminou o nosso Polêmicas Vazias, que hoje foi um polêmica mais longo, porque merecia ser. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, vocês vão lá e dão aquele likezinho maroto, compartilhe com seus amigos, mostre para seus pais, que provavelmente vão me esculhambar, mas aí vai ser bom que servirá de discussão naquele almoço de domingo. E não esquece de clicar no sininho para notificação. Se você é inscrito no canal, se coloca lá no sininho, toda vez que tiver vídeo novo, vai direto na tela do seu celular. Então dá like, comenta aí se você se incomodava com essa ditadura do passado, quem foram os melhores que você viu. Polêmicas Vazias toda sexta-feira, 11 da manhã, pontualmente, tá? Semana que vem, nós vamos tirar de novo sugestão dos comentários. E aí tem muita gente pedindo pontos corridos ou mata-mata, Liga dos Campeões versus Libertadores, Rogério Ceni ou Marcos. A gente vai escolher, vocês comentem aí e a gente vai pensar o assunto daquilo que vocês querem ouvir.